Estamos hoje aqui com um novo ar-condicionado da Midea, esse aqui com tecnologia de inteligência artificial que promete ser até 30% mais econômico que outros modelos de ar-condicionado do tipo inverter e promete refrigerar bem mais rapidamente o ambiente. Então a ideia aqui do vídeo é a gente tirar o aparelho da caixa para dar uma olhada melhor nele, nos acessórios, e ainda nesse vídeo, depois da instalação, eu vou passar para vocês as minhas impressões com ele, se gelou bem, se funcionou tudo certo, quais são todos os recursos diferentes que esse aparelho aqui tem, para a gente ver se vale a pena estar investindo nesse novo modelo. Mas primeiro vamos ver então se tem alguma informação interessante aqui na caixa. Primeiro fala que ele é do gás R32, que é o mais novo, mais ecológico, e aqui também ele fala que os componentes do produto e também a embalagem são feitas com material reciclável, mostrando ali a preocupação ambiental da fabricante. Vamos abrir ele aqui? Então agora que a gente já consegue dar uma olhada no aparelho, que tem um visual bem bonito, parece ser bem construído. E abrindo aqui, eu já percebi que aqui dentro estão os acessórios, como por exemplo o controle remoto, que eu vou abrir aqui para vocês. Então o controle lembra bastante os modelos anteriores, mas a diferença está nesse botão aqui, ó, que é o botão de inteligência artificial para economizar energia. Aqui vem mais alguns acessórios, deixa eu mostrar melhor para vocês. Primeiro a gente tem aqui um suporte, caso você queira pendurar o controle remoto na parede, né? Então tem como colocar esse suporte. Aqui vem também já a pilha para o controle, e esse aqui é o módulo Wi-Fi. Para a gente poder instalar o aplicativo, a gente precisa colocar esse pendrivezinho aqui dentro da evaporadora. A gente tem que fazer a instalação, eu mostro para vocês ali em mais detalhes daqui a pouco. Por fim, vem aqui também o manual de instalação, manual de utilização, alguns parafusos que vão precisar para a instalação e também aqui o acabamento de cobre para fazer a instalação da condensadora. Mostrando para vocês aqui os filtros também, que são removíveis para a gente fazer a limpeza, e aqui ele vem com os íons de prata, né, para eliminar vírus e bactérias. Aqui do outro lado a gente também tem o segundo filtro, que também segue essa mesma ideia, a gente consegue remover bem facilmente para fazer a limpeza. E é aqui que fica o módulo Wi-Fi, ó. Então para a gente fazer a instalação, a gente precisa desparafusar essa parte aqui. Tem algumas pressões aqui, a gente tem que puxar ele com um pouco de força. E aí aqui a gente consegue fazer a instalação. Depois disso é só a gente colocar ele de volta com pressão e colocar aquele parafuso, ou então você pode pedir para o instalador do ar-condicionado fazer a instalação desse módulo Wi-Fi para você. Então minhas primeiras impressões aqui em relação à construção do aparelho estão sendo bem positivas, ele parece ser bem construído, com plásticos de boa qualidade. Aqui, além da logo da Midea, a gente também encontra a informação de 10 anos de garantia no compressor, e desse outro lado aqui, além do selo inverter, a gente também tem o selo da Procel, porque esse é um equipamento que gasta menos energia. Lembrando que essa nossa unidade é de 9.000 BTUs, mas essa máquina também está disponível na versão de 12.000 BTUs, se o ambiente for um pouco maior. E olhando aqui na lateral, a gente encontra o selo do Inmetro, que mostra a questão da economia de energia. A gente pode ver aqui que, além de receber a informação da classificação A, olhando aqui para os dados de consumo, eu consigo perceber que esse aqui é um dos aparelhos mais econômicos que eu já testei até hoje aqui no canal. E vamos dar uma olhada rápida aqui também na condensadora, que é o aparelho que vai do lado de fora da casa. Vou tirar ele aqui da embalagem. E aqui a gente já consegue perceber que ele é desse modelo mais quadrado, né, onde o ar quente é jogado aqui para frente, e ele tem um visual bem bonito, né, esse acabamento em cinza aqui dá um visual um pouco diferente para esse modelo. Aqui a gente tem a informação de que ele tem serpentina em cobre, ou seja, é bem interessante para garantir uma maior durabilidade do aparelho, e ele lembra novamente da garantia de 10 anos no compressor inverter. Lembrando que a Midea normalmente coloca ali algumas regras para você ter acesso a essa garantia. Eu vou dar uma olhada melhor no manual, e ainda nesse vídeo eu trago essa informação para vocês, se precisa ter algum cuidado, fazer a instalação com algum técnico credenciado, ou se você pode fazer a instalação normalmente e ter acesso a essa garantia. Eu vou falar isso para vocês ainda nesse vídeo. Olhando aqui, a gente não tem mais grandes informações, então parece um aparelho bem construído, bem robusto. Então agora eu vou aguardar o técnico vir fazer a instalação da nossa unidade, e depois disso, nesse mesmo vídeo, eu falo para vocês quais foram as minhas impressões depois de ter testado ele por algumas semanas. Mas aproveitando, se você quer comprar um ar-condicionado e quer garantir um bom preço, a minha dica para vocês é entrar no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição, no comentário fixado, ou você pode escanear o QR Code, porque sempre que o ar-condicionado aparece numa boa promoção ou com algum cupom de desconto, a gente sempre vai avisar vocês lá no grupo.
Antes de contar as nossas primeiras impressões desse ar-condicionado, gostaria de reforçar que o Extreme Save AI Connect só está disponível na versão frio de 9 e 12 mil BTUs. E esse detalhe é importante porque a Midea tem uma outra versão com um nome bem parecido com esse aqui do vídeo, que é o Extreme Save Connect sem a sigla AI no nome. Ou seja, essa versão não vai contar com o recurso de inteligência artificial. No entanto, essa outra versão mais antiga possuía mais opções de potências e também tinha versões quente e frio. Mas se você pretende comprar exatamente o modelo desse vídeo aqui, tem que conferir se a sigla AI consta no nome do produto e se a referência do modelo é esse que eu estou passando aqui na tela. Agora, começando o vídeo, já estamos com a máquina instalada aqui no nosso ambiente e eu posso dizer que o que mais me chamou a atenção foi o quão compacta é a evaporadora. Dá até para reparar aqui no detalhe da pintura da parede, que mostra um pouquinho do tamanho da máquina antiga, que também estava instalada aqui, também de 9 mil BTUs, que era assim bem mais larga. Além disso, o seu visual na cor branca, sem muitos detalhes chamativos, deixa o design bem discreto. E se a sua parede for na cor branca, assim como a nossa, a máquina praticamente se camufla, sem interferir na decoração do ambiente. Vou até aproveitar e deixar passando aqui na tela as medidas da evaporadora para vocês conferirem. Sobre o visor, ele fica embutido no corpo da evaporadora e fica totalmente invisível quando o aparelho está desligado. Para ocultá-lo é bem simples, é só apertar na tecla LED do controle remoto e ao apertar mais de uma vez, o visor acende novamente. Ponto bem positivo é que assim como as aletas verticais, as horizontais que são internas também se movimentam de forma automática, diferente de muitas marcas que trazem esse ajuste apenas manual. Sobre a condensadora, como eu já comentei com vocês, eu gostei bastante da sua construção, achei ela bem estruturada e robusta. Um ponto que eu considero importante é o fato de o modelo ser do tipo quadrado, porque além de ter uma construção superior, ele faz menos barulho se comparado ao modelo do tipo redondo de barril. Um detalhe que eu gostei é que a marca colocou uma proteção ali na área das conexões de tubulação. É algo simples, mas que nem todas as marcas oferecem. E na prática, eu acho que isso faz bastante diferença, porque adiciona uma camada extra de proteção no equipamento, além também de um melhor acabamento após a instalação. E assim como a evaporadora, a condensadora também possui medidas mais compactas, que eu vou deixar passando aqui na tela para vocês conferirem. Sobre o controle remoto, ele segue o mesmo padrão dos outros modelos da marca, nesse formato mais alongado e na cor branca. Um ponto que eu considero positivo é que ele possui um visor que é iluminado, assim vocês não precisam ficar ligando a luz para conseguir enxergar o controle durante a noite para realizar aqui algum comando. Só seria melhor se as teclas também tivessem algum tipo de recurso para ficar mais fácil de enxergar no escuro. Essa máquina possui as principais funções que um ar-condicionado deve ter, como controlar o nível da ventilação, alternar entre os modos automático, resfriar, desumidificar e ventilar. Algo que eu achei interessante foi que devido a nossa unidade ser apenas na versão fria, no controle remoto nem consta a opção aquecer, o que eu acho que faz bastante sentido, pois isso evita muita confusão e também elimina aqui funções desnecessárias. E é algo que a gente costuma sim encontrar em aparelhos de outras marcas. Aqui no controle também podemos usar 4 recursos adicionais bem interessantes, como a função AI Save, que promete uma economia de energia de até 30%. Tem também aqui a brisa indireta, que é ideal para quem prefere um fluxo de ar mais suave e agradável. O Smart Turbo faz a unidade operar na capacidade máxima, para alcançar a temperatura desejada o mais rápido. E temos aqui ainda a função Air Magic Plus, que libera íons negativos para ajudar na purificação do ar, eliminando o pólen e outras possíveis impurezas. Além disso, dá para definir um timer para ligar e desligar o equipamento, ativar a oscilação das aletas e na tecla 7 você pode ativar as funções adicionais Active Clean, dormir e Wi-Fi. E aqui é importante mencionar que ao definir uma dessas funções é necessário apertar o botão OK. Mas como esse modelo aqui possui Wi-Fi, fica muito mais fácil realizar os comandos pelo celular, através do aplicativo Smart Home da Midea. É um aplicativo bem intuitivo e completo, e possui várias funcionalidades, além dessas que já existem aqui no controle. Posso dizer para vocês que o aplicativo realmente funciona bem, pois já testamos ele em um outro modelo de ar-condicionado aqui no canal da marca, e que também utilizava esse mesmo aplicativo. E aqui com esse novo modelo com inteligência artificial, ele manteve os bons resultados. Pelo aplicativo a gente consegue ver em tempo real a temperatura externa do ambiente e a interna, para ir acompanhando o desempenho do equipamento. Um recurso bem legal aqui no aplicativo é o sono inteligente, onde você pode escolher uma temperatura para cada hora, por exemplo. Você pode deixar uma temperatura mais fria nas primeiras horas, até pegar no sono, e depois pode subir um pouco para ficar um pouco mais confortável ao longo da noite. E ali também dá para definir uma intensidade de ventilação durante
durante esse ciclo de sono, além de poder configurar a duração de sono entre 4 a 12 horas e ativar o desligamento automático no final, caso você preferir. Outro recurso que eu achei bem interessante é a possibilidade de programar o funcionamento do equipamento de forma personalizada. Dá para definir o dia e o horário para ele ligar ou desligar de forma automática, escolher o modo de operação, ajustar a temperatura e também a velocidade da ventilação. E para quem possui os assistentes virtuais em casa, o aplicativo é compatível com Alexa e com Google Assistente. Sobre eficiência energética, esse é um grande diferencial dessa máquina, pois além de receber o selo A do Inmetro, consumindo 286,8 kWh/ano, e também recebe o selo da Procel, devido ao seu ótimo IDRS, Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal, de 7,60. Já a unidade de 12.000 BTUs tem o mesmo IDRS, porém devido à sua maior potência, o consumo no teste do Inmetro trouxe um valor um pouquinho maior, de 382,7 kWh/ano. E como eu já havia dito lá no início do vídeo, essa é uma das máquinas mais econômicas que a gente já testou aqui no canal. E o bom é que é possível monitorar todo esse consumo de energia diretamente pelo aplicativo. Depois de falar várias informações sobre esse modelo, será que no quesito desempenho ele gela bem? E quanto a isso, eu fiquei muito satisfeito com o desempenho dessa máquina da Midea. Nesse modelo, é possível ajustar a temperatura entre 16 e 30 graus. Em um dos testes que eu fiz, eu programei a máquina em 16 graus e ativei o modo turbo. O ambiente aqui estava em 26,9 graus e ele conseguiu reduzir para 19,7 graus após 1 hora de funcionamento. Os 16 graus foram atingidos após 2 horas. Porém, a sala realmente estava bem gelada, e ao verificar a temperatura com um termômetro externo e bem na frente do vento, vimos que ele chegou na casa dos 14 graus. Também testei o modo AI Save, configurando a temperatura para 23 graus e deixando a ventilação no automático. A sala que estava em 26 graus, ele conseguiu reduzir e manter a temperatura em 22,8 graus ao longo do dia. Mas da mesma forma que no teste anterior, a temperatura na frente do vento ficava mais baixa, chegando a 17 graus. Vale destacar que a sala onde fizemos esse teste não é muito grande, tem cerca de 10 metros quadrados, mas já deu para perceber que o aparelho faz um ótimo trabalho e poderia climatizar até um espaço um pouco maior. Em relação ao ruído, eu não tenho do que reclamar. Achei tanto a evaporadora quanto a condensadora bem silenciosas. Um ponto importante que eu fiquei de dar mais detalhes para vocês foi a respeito da garantia. E como eu havia dito, a marca está oferecendo 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação no produto e até 10 anos de garantia no compressor inverter. No entanto, essa garantia só é válida caso todos os requisitos de instalação tenham sido cumpridos conforme orientado no manual. Além disso, você precisa realizar a instalação da máquina com uma empresa ou um técnico credenciado pela Midea. Eu recomendo que vocês leiam o certificado de garantia presente no manual com atenção, para entender bem como funciona essa garantia e saber o que é coberto por ela e também o que não é. A minha dica é que façam pelo menos um orçamento com um credenciado, pois muitas vezes a diferença de preço não é tão grande e você ganha mais tranquilidade com a garantia estendida. No site da marca, você encontra o contato das assistências técnicas mais próximas aí da sua casa. Mas e aí, será que vale ou não vale a pena investir no Midea Extreme Save AI Connect? E eu diria que sim, pois esse modelo conseguiu entregar tudo o que precisava ser entregue. Ele possui um visual bonito, é silencioso, em termos de funcionalidades está bem completo, tem conectividade Wi-Fi que funciona muito bem, o aplicativo é excelente e, é claro, o desempenho me deixou muito satisfeito. Mas e vocês, o que acharam desse modelo com inteligência artificial da Midea? Já tem ou estão pensando em adquirir um? Conta pra gente aqui embaixo no campo de comentários. Essa interação de vocês é muito importante, pois agrega demais aqui ao vídeo. Só lembrando que o link das lojas que estão vendendo esse produto vão estar aqui embaixo no campo da descrição, além do link para participar do nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp, porque lá a gente sempre te avisa quando um ar-condicionado ou outros produtos interessantes aparecem numa boa promoção. Se preferir, também é possível acessar o nosso grupo escaneando o QR Code que está passando aqui na tela. E por hoje o vídeo foi esse, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui o final. Não esqueça de deixar seu like se curtiu o vídeo e de verificar se estão inscritos aqui no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!